Hoje vamos falar do artigo 3 de religião do metodismo histórico. Esse artigo ele fala da ressurreição de Cristo, da ressurreição de Cristo. E nesta primeira parte nós vamos conhecer esse artigo e, como todos os demais, a sua base bíblica e conversar com você a respeito desta fé tão importante para todos nós, metodistas, cristãos, que é crer que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos, que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir no texto de 2 Coríntios, o capítulo de número 5, versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz: e ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas, porém, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que coisa interessante e importante a palavra de Deus está dizendo para você, para mim. Ele morreu por todos. Então Jesus, ele morreu não apenas pelos crentes, mas pelos não crentes, por todos e todas. E aqui também diz que o sentido dessa morte é para que nós, que estamos vivos, não possamos viver mais para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades, mas possamos viver para Ele, para Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Esta é uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer. A ressurreição de Jesus Cristo, ela significa que ele morreu por você, ele morreu por mim, mas ele também ressuscitou para que você viva, ele também ressuscitou para que eu possa viver. Artigo 3, então, de religião do metodismo histórico, nos fala da ressurreição de Cristo. E nos nossos cânones, quando está descrito esse artigo, nós observamos a seguinte expressão do artigo 3. Cristo, na verdade, ressuscitou dentre os mortos, tomando outra vez o seu corpo com todas as coisas necessárias a uma perfeita natureza humana, com as quais subiu ao céu, e lá está até que volte para julgar os homens no último dia. É interessante que também aqui afirma que Jesus está nos céus, e quando de lá voltar, ele voltará não mais como advogado, mas como um juiz. Conta-se uma história que um jovem muito rico, ele brigava muito e ia preso. O advogado ia lá e tirava ele da cadeia. E um dia ele arranjou uma confusão tão grande que ele veio a matar, a assassinar alguém nesta confusão e nesta briga. E ele contava que o advogado iria lá para defendê-lo. Mas, infelizmente, o advogado não foi. E ele ofereceu muito dinheiro, ele disse: doutor, eu lhe pago o preço que o senhor quiser.
Mas quando ele abriu o jornal, ele viu que aquele advogado tinha passado no concurso público para juiz e não era mais advogado, e era juiz, e iria julgar a sua causa. Daí você começa a pensar no que já aconteceu, né? Assim é Jesus. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele quer nos salvar, nos curar, nos libertar das angústias, dos problemas, porque ele ressuscitou para que você tenha vida e vida abundante. Mas quando ele voltar, ele não será mais advogado. Ele será juiz. E o juiz não defende. O juiz, ele julga com justiça e com equidade. Então, que nós não possamos esquecer deste detalhe nesse artigo 3 de religião, né, da ressurreição de Cristo. Assim, então, meus queridos irmãos e irmãs, os nossos cânones, eles trazem essa afirmação. E de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a ressurreição, na forma reflexiva, ela significa erguer-se, manifestar-se. Diz que as mulheres, quando chegaram no túmulo onde estava Jesus descansando, elas não encontraram ele mais ali. E havia ali um homem, que na verdade era um anjo do Senhor, e disse: o que vocês vieram procurar aqui? E certamente naquela conversa, naquele diálogo, elas falaram Jesus. E aquele anjo disse então àquelas mulheres: ele não está mais aqui, ele vive. E de acordo com a língua latina, resurrectione pode significar ato de ressurgir, reaparecimento, renovação. E aqui um fator interessante, porque Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou aqui nesta terra 40 dias. Não foi 4 dias, 40 dias, reaparecendo em vários lugares de maneira misteriosa. Para os discípulos no caminho de Emaús, para outros discípulos reunidos em uma casa, também na praia, e em vários momentos Jesus reaparecia, reafirmando a sua ressurreição. E é interessante que até hoje, nos nossos dias atuais, 2021, não se tem nenhum relato de se ter encontrado o corpo ou partes, do corpo de Jesus em Jerusalém, onde ele fora sepultado. E se você for a Jerusalém, você vai ver lá escrito na sua lápide: ele não está mais aqui. E isso é um fator determinante, a ressurreição de Jesus. Se você procurar o túmulo de Buda, você encontrará os restos mortais de Buda. Se tivéssemos também a curiosidade de procurar os restos mortais de Maomé, encontraríamos. De Allan Kardec, na França, encontraríamos. De qualquer líder humano nós encontraríamos. Mas jamais você encontraria os restos mortais de Jesus. Por quê? Porque o artigo 3 diz que ele ressuscitou. A palavra ressurreição, reaparecimento, renovação. E segundo o verbo grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego, eigeirem, a ressurreição é vista como um ato de poder de Deus
A ressurreição não é algo de um poder humano, porque você não ouve, não vê falar humanamente que alguém ressuscitou. Mas ela é um ato do poder de Deus que ressurgiu em Jesus. Pois Jesus, ele era o próprio Deus, que ressuscitou, segundo esse termo na língua grega. E assim, então, a história da igreja, ela sempre afirmou a imortalidade do corpo na ressurreição e a sua materialidade. Então, através de Jesus, eu, você, nós também temos uma promessa de ressurreição. A palavra de Deus, ela cita vários textos falando da ressurreição quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Isto está de acordo com o que o apóstolo Paulo, por exemplo, afirmou, que o corpo da ressurreição é um corpo espiritual, um corpo dirigido pelo Espírito, não negando também ser um corpo material. Então, quando nós ressuscitamos, nós não temos mais esse corpo aqui corruptível. Esse corpo, ele é corruptível, ele machuca, ele se fere. Na ressurreição nós teremos um corpo, mas sobretudo espiritual, que não tem as mesmas necessidades desse corpo material. O ensino apostólico, o apóstolo Paulo, está descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, que nos diz: semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, o apóstolo Paulo afirma, há também corpo espiritual. Na época de Jesus, havia uma grande rejeição à ideia da ressurreição por parte dos judeus, especificamente pelos fariseus e saduceus, pois nem mesmo eles conseguiam ver Jesus como Messias. Imagine acreditar na ressurreição. E foi exatamente por isso que o túmulo de Jesus ficou fortemente guardado, vigiado por soldados romanos. Mas não obstante aquela guarda, Jesus, ele ressuscitou, ouviu-se ali um grande estrondo, um grande barulho, eles fugiram com medo, mas Jesus havia ressuscitado. E isso nos prova a ressurreição de Jesus. Os romanos, eles também tinham um grande temor da ressurreição de Jesus, pois achavam que a ressurreição poderia ser vista como um golpe dos cristãos. Sendo assim, eles colocaram Jesus, como já disse, sob forte guarda, para que ninguém roubasse ou saísse dizendo que Jesus havia ressuscitado. E é interessante que, mesmo com todo aquele aparato, com aqueles guardas, Jesus ressuscita, eles ficam com medo, saem correndo. Algumas histórias falam que futuramente um deles até se converte e que acaba aceitando a Jesus como Senhor e Salvador e que vê e contempla Jesus ressurreto, porque Jesus, ele não ressurgiu e foi embora, ele ficou aqui 40 dias. E as provas são várias. E ao final desses 40 dias, ele foi assunto aos céus e todos viram. E assim então, meus queridos irmãos e irmãs, quebra a descrença no coração dos judeus, dos fariseus, dos escribas e também, ao contrário do que os romanos pensavam, ao ressurgir, ele não dá nenhum golpe, e nem os cristãos
porque tanto Jesus como os cristãos pregam um reino que não é deste mundo, mas um reino que transforma este mundo, especialmente a partir da transformação do ser humano, para que esse tenha uma vida nova em Cristo Jesus. Então, esta é a primeira parte da doutrina. Mas antes, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus e depois também relembrar esse artigo 3 de religião. Hoje eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 14. E a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que se você não crê que Jesus ressuscitou, não tem sentido essa pregação ou a pregação da palavra de Deus. Nem mesmo tem sentido a fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Só relendo novamente o artigo de número 3 da ressurreição de Cristo, diz: Cristo, na verdade, ressuscitou dentre os mortos, tomando outra vez o seu corpo, com todas as coisas necessárias a uma perfeita natureza humana, com as quais subiu ao céu e lá está, até que volte para julgar os homens no último dia. Palavra do Senhor. Então nós cremos que Jesus ressuscitou. E como estávamos falando quarta-feira passada, nós metodistas expressamos a nossa fé na ressurreição de Cristo. Nós cremos na ressurreição de Cristo, que foi morto na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Se você entrar em qualquer igreja metodista, você vai ver a cruz vazia. Por quê? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou, é por isso que ela está vazia. A gente sabe e respeita aqueles que às vezes mantêm a cruz com Jesus lá crucificado. Mas o nosso Jesus, ele não é um Jesus crucificado, ele não é um Jesus vencido, mas ele é um Jesus que venceu a morte, venceu a cruz, venceu a crucificação. Ele está vivo aqui no meu coração, aí no seu coração, a nossa vida. Essa é a nossa fé, é o que nós metodistas cremos, que a cruz está vazia. Ela que é um símbolo de loucura para muitos. Para nós metodistas, como diz a Bíblia, ela é o poder de Deus, porque nos mostra que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. O teólogo alemão Paul Tillich, ele afirma que a cruz de Cristo, ela é a ressurreição de Cristo e que não é apenas um símbolo interdependente. Eles não podem ser separados um do outro sem perder o seu sentido. Então, quando você olha a cruz de Cristo vazia, você logo se lembra que Jesus ressuscitou. E é por isso que nós temos a cruz em nossas igrejas, porém vazia. Jesus não está lá mais naquela cruz. Ele venceu a morte na cruz. O apóstolo Paulo também afirma em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura, é absurdo para os que se perdem, mas para os que se salvam é força, é milagre de Deus, é o que afirma o apóstolo Paulo na palavra de Deus. Para muitos isso é uma loucura, mas o apóstolo Paulo diz que para nós é um milagre, é o poder de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela assim então crê que Jesus Cristo ressuscitou
e que se ele ressuscitou, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, a igreja de Cristo, que sou eu, é você, somos cada um de nós. Aqui vale a pena destacar que a igreja de Jesus Cristo não é a igreja metodista, não é a igreja católica, a igreja batista, mas a igreja de Jesus Cristo é aquela que nasceu da água e do Espírito, é lavada e remida pelo sangue de Jesus. No céu não entra batista, metodista, assembleiano, católico. No céu só entra quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se uma pessoa teve uma visão, ela foi até o inferno e ela perguntou lá para aquele demônio que estava lá na porta do inferno: tem muito metodista aí dentro? Ele disse: bastante, tem bastante metodista aqui dentro do inferno. Tem católico? Ih, nem se fala, muito católico. Ah, mas assembleiano não deve ter. Tem muito assembleiano aqui dentro. E ele ficou espantado, porque o inferno estava cheio de metodista, de assembleiano, de presbiteriano, de batista, de católico. E ele foi levado aos céus. E chegando, ele viu também um anjo lá na porta do céu, e ele perguntou: tem muito metodista aí dentro do céu? O anjo falou: nenhum. Não tem metodista? E católico? Nenhum, não tem nenhum católico. Ah, mas assembleiano deve ter. Também não tem nenhum assembleiano aqui dentro do céu. E ele então, espantado, porque não tinha nenhum crente da Igreja Universal, nenhum batista, nenhum presbiteriano, nenhum metodista, wesleyano, ele perguntou: quem está aí dentro? O anjo disse: se você não sabe, aqui só tem quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Este é o céu, e nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, e por isso cremos neste céu, porque Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, a noiva, que somos nós que realmente vivemos a fé cristã. Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quantas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja dando mau testemunho, não vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. Igreja não salva ninguém. A Bíblia não fala que igreja salva. A Bíblia fala que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia afirma que ninguém vai a Deus se não for por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Então nós concordamos com esta palavra, né? Que Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele também anuncia a sua segunda vinda. O teólogo Paul Tillich fala sobre isso também, que o símbolo da segunda vinda, ou da parousia de Cristo, tem duas funções. E ele diz: a primeira é expressa de forma especial que Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que não pode ser transcendido por nenhum outro que possa eventualmente aparecer no curso da história humana. Então ninguém consegue imitar Jesus. Jesus é o único Filho de Deus, o único, unigênito Filho de Deus. E Paul Tillich afirma isso. E a segunda afirmativa é que a outra é de dar uma resposta à crítica judaica, que Jesus não poderia ter sido o Messias. E ele vai voltar e vai provar que é o Messias, né? O novo Eon. O que significa isso? É um termo, né, latos, que significa a palavra latina aeon, né, significa para sempre. Ele é o Messias para sempre. Aleluias. E Paul Tillich assim então declara que a ressurreição afirma, sobretudo, que o reino de Deus inclui todas as dimensões do ser. O reino de Deus inclui todas as dimensões do ser. A personalidade inteira participa da vida eterna.
Então todos e todas são convidados a participarem da vida eterna. E o símbolo da ressurreição é frequentemente usado no sentido mais geral para expressar a certeza da vida eterna, é o que surge da morte da vida temporal. Jesus deixa o seu túmulo vazio, ele deixa a cruz vazia. E nesse sentido, a ressurreição ela tem um símbolo universal de esperança escatológica. Significa que se ele venceu, eu também vou vencer. E preste atenção, se Jesus venceu, você também vai vencer. Aliás, a Bíblia afirma que eu, que você, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias! Louvado seja Deus! Porque Jesus ressuscitou e nós esperamos ansiosamente a sua segunda vinda para nos arrebatar, para nos levar para estarmos com Ele na glória. Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, porque eu creio na vida eterna. Creia também, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão e minha querida irmã, na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque, como afirmamos quarta-feira passada, a cruz está vazia. Você ouviu? A cruz está vazia. Glória a Deus! Jesus ressuscitou. Essa é a minha esperança, essa é a tua esperança, essa é a esperança de todo aquele que crê no Filho de Deus. Que como ele venceu, eu vou vencer, você vai vencer. Somos mais do que vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Aleluia. E assim então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, é de lá que ele vai voltar para cumprir as Escrituras. De lá dos céus, ele vai voltar para nos arrebatar. E é para lá que nós vamos, para a glória do nosso Deus. E aí eu perguntaria para você nesse instante: você está preparado para a vinda de Jesus? Você está preparado? Abra o seu coração. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Ele é a única fonte de todo bem que você precisa, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão. Se você está na igreja, isso não vai te salvar. Mas é importante você estar em Jesus Cristo. Não importa se eu sou bispo, se eu sou pastor, se você é bispo, pastor, se você é membro da igreja A, B, C, nada disso é relevante, nada disso vai me salvar, vai te salvar. Mas sabe o que vai nos salvar? Jesus Cristo. Então eu preciso de ter esse Jesus na minha vida, mudando o meu caráter, mudando todo o meu ser, me fazendo um homem de Deus, te fazendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que obedece os mandamentos de Deus. Um homem e uma mulher de Deus não é um beato. Um homem e uma mulher de Deus não é aquele que vive assim ou assado, mas um homem e uma mulher de Deus. Não esqueça disso, ouça, é aquele, é aquela que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. E isso vai nos dar, vai nos garantir a salvação quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Que você esteja preparado, que você não seja surpreendido, mas que você possa possuir essa certeza agora. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Você já pensou nisso? Para onde você vai? Não brinque com a vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Há duas formas de encontrar Jesus. A primeira é ele voltando. Talvez você diga, mas Jesus até hoje não voltou, já faz quase 2000 anos.
mas não tardará o dia em que ele voltará. E a segunda é você partindo, morrendo. Quantas pessoas estão morrendo nos nossos dias atuais? Quantas pessoas estão sendo vítimas da Covid-19, das variantes? Quantas pessoas estão morrendo de câncer, de acidentes e de tantas coisas? Não morre somente o doente, morre o novo, morre o saudável, morre o atleta, morre o artista. Todos estão sujeitos à morte. E a própria Bíblia afirma: compete ao ser humano morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Que você esteja preparado para a vinda de Jesus, aceitando Jesus e vivendo em Cristo uma novidade de vida, não para mostrar às pessoas ou a você mesmo, mas sobretudo porque não há outro caminho, outra verdade e outra vida. Esse único caminho, essa única verdade e essa única vida é Jesus Cristo de Nazaré.